Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui novamente no nosso podcast, o segundo podcast da série. Somos gratos a Deus por mais este momento, por mais essa oportunidade de estarmos trazendo até você conhecimento, trazendo até você uma história incrível, porque hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, o pastor Paulo de Tárcio, né? Estava conosco no nosso primeiro podcast, tivemos uma conversa maravilhosa. Aliás, quero convidar você para que possa assistir o nosso primeiro podcast, participe lá, assista, entenda a história deste homem de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho com o pastor Paulo de Tárcio a respeito da igreja Comunidade Cristo para Todos, né, pastor Paulo de Tárcio? Seja muito bem-vindo. É um prazer de novo estar com o senhor nessa noite, nesse podcast. Realmente é uma alegria para nós. Glória a Deus. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, né, que estão nos acompanhando nesse exato momento. A paz do Senhor, presbítero Vênus. É uma satisfação imensa nós estarmos aqui no nosso segundo podcast, e eu tenho certeza que as informações que serão compartilhadas aqui nesse podcast, né, trará entendimento ao coração de muitas pessoas que às vezes nos perguntam, às vezes têm a curiosidade de saber informações de como tudo aconteceu na nossa vida, de como a Cristo para Todos aconteceu. E para nós aqui é um privilégio nós estarmos aqui à disposição para ser resposta aí de esclarecimento ao coração de muita gente que está tendo o privilégio e a oportunidade de nos acompanhar nesse belíssimo trabalho. Quero agradecer a Deus, né, desse início de podcast, agradecendo a Deus por essa oportunidade, porque nós podemos dizer hoje aqui, presbítero, de verdade, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos fazer aí 4 anos já de comunidade, de CPT, e quando nós olhamos para trás, ao ver tudo que Deus já fez, nós percebemos assim a bondade, a misericórdia, a graça de Deus e com tudo, né? Realmente e verdadeiramente esse projeto nasceu no coração de Deus. Mas esclarece uma coisa para nós, pastor. Como o senhor veio parar aqui em Penápolis? Isso aqui é um fator assim fenomenal, porque até hoje a única explicação que nós temos de verdade é que Deus nos trouxe a essa cidade de Penápolis de fato. O que aconteceu? Para que você entenda, né? O que aconteceu no ano de 2017, a minha esposa estava concluindo, já havia concluído o curso dela, mas faltava 1 ano para revalidar o seu curso de medicina. E abriu vários polos na nação brasileira, dentro do Brasil, dentro do nosso país. E quando ela chegou para se inscrever, só existia somente um polo, quer dizer, todos os polos já tinham sido preenchidos, né? E o medo que nós tivemos foi ficar fora. Mas depois nós, com o tempo, nós começamos a encaixar tudo que Deus fez e chegamos à conclusão de uma coisa: Deus sempre esteve na direção de todas as coisas, né? Ela procurou se inscrever e o único polo que abriu, por incrível que pareça, né, foi a cidade de Penápolis, São Paulo. Quando nós vimos Penápolis, eu achei de início, então, que era Mato Grosso do Sul, né? Algum outro estado, mas eu nunca imaginei São Paulo. E quando nós tivemos a informação que havia uma vaga para ela, ela veio mais que depressa. Na verdade, ela veio na minha frente, né? Eu trabalhava na nossa cidade de Rio Branco, Acre, envolvido também sempre com a obra, com o projeto de Deus. Eu ganhava por trabalhar na obra, e existia a possibilidade somente dela estar vindo, a princípio, à cidade de Penápolis, então eu ia ficar trabalhando lá para manter ela aqui, em Penápolis, né? Então, ela veio, ela perseverou, ela lutou, e de início eu estava na minha cidade trabalhando como uma obra de Deus, quando eu decidi abrir um propósito com Deus, que eu acredito assim, nos propósitos de oração. Eu acredito que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu decidi abrir um propósito em silêncio, em secreto. E eu pedi naquele propósito, eu lembro como se fosse hoje, para que Deus usasse uma pessoa
que tivesse condição para me abençoar com as passagens, para eu visitar minha esposa, né, em Penápolis, porque eu estava com muita saudade. Então, no secreto e no silêncio, eu comecei essa comunicação com Deus, pedindo, orando, chorando, suplicando ao Senhor, somente para Ele, somente para Ele. Eu lembro que antes de eu concluir esse processo, essa etapa desse propósito de 7 dias de oração, que eu estabeleci com o Senhor, vou orar 7 dias por essa causa. Eu lembro que antes de encerrar o propósito, o meu telefone toca e uma pessoa muito especial está do outro lado da ligação e ela já está em prantos. Ela já está em prantos, ela já está chorando, né? A missionária Socorro, que também é parte da família, uma grande amiga nossa de ministério, já nos conhece há anos. E ela, do outro lado da ligação, ela chorou e ela disse: olha, meu pastor, Deus acabou de falar comigo. E ela estava chorando e eu disse: o que foi que Deus falou? Ela disse: é o seguinte, Deus mandou eu comprar a passagem para você ver a sua esposa, você quer ir? Naquela hora eu não sabia se eu gritava, se eu berrava, se eu chorava, mas naquele exato momento eu compreendi, sabe o que, presbítero? A fidelidade de Deus. Deus é fiel. Eu pude perceber assim o quanto é importante nós orarmos de todo o nosso coração, colocando nesse ambiente de oração sempre verdades e sinceridade e um coração quebrantado, porque eu acredito que esse ambiente, Deus, ele não rejeita. Enfim, ela falou para mim e disse: olha, Deus mandou comprar, então eu estou comprando agora, né? Na época eu ajudava a minha sogra, que também é pastora, no ministério dela, e também ajudava a minha mãe. Minha mãe também é pastora de um ministério. Então, os dias que eu não estava com a minha sogra, eu estava com a minha mãe. Todos os meus dias sempre preenchido com muita obra de Deus, muito projeto de Deus, muitos planos de Deus, envolvido até o pescoço. Essa vem sendo a minha vida, né? Mas, enfim, eu cheguei para minha sogra e eu disse: olha, Deus ouviu a minha oração. E ela olhou para mim, eu lembro como se fosse hoje, né? Ela disse assim, ela disse: meu filho, o mesmo Deus que levanta a pessoa para dar a passagem de ida, é o que tem que dar a passagem de volta. E eu disse: meu Deus. E eu tive uma comunicação com a Socorro e ela disse: meu filho, olha, é o seguinte, Deus falou comigo e ele disse para mim: compre somente a passagem de ida. Somente a passagem de ida. Mas, enfim, as 2 passagens foram compradas e nós entramos dentro desse projeto de Deus. Eu viajei, eu fui até a capital. Da capital eu peguei um ônibus e desci na rodoviária de Penápolis. Sim. E a minha esposa estava me esperando à noite, né? E nesse caminho, eu conversando com ela, eu disse: você conhece alguma igreja? Ela disse: olha, eu estou indo em uma igreja. Eu disse: tem culto? Ela disse: tem. A Igreja Missionária da Restauração, pastoreada pela pastora Maria Cida, que também é uma grande amiga e, por que não dizer, uma mãe na fé, né? Alguém que foi suporte de Deus para nos abençoar quando nós chegamos na cidade de Penápolis. E eu serei eternamente grato às ferramentas que Deus usou quando eu cheguei na cidade de Penápolis. Enfim, naquele mesmo dia que eu cheguei à noite na rodoviária, nós partimos para esse culto. Chegou lá, já existia várias pessoas dentro daquele ambiente adorando a Deus. E a pastora, mais que depressa, quando viu eu entrar com a minha esposa, ela veio nos cumprimentar e ela já me deu aquele abraço caloroso, mesmo sem me conhecer, chorando e agradecendo a Deus pela minha vida. E ela inventou. Na verdade, ela não inventou, já estava nos planos de Deus, nos propósitos de Deus. E ela decidiu me dar uma oportunidade naquele culto. Eu lembro como se fosse hoje um culto de quarta-feira. E quando eu recebi aquela oportunidade, mesmo depois da pregação, onde o pastor liberou a palavra, eu entendi que eu estava naquele lugar por um propósito de Deus. Eu disse: eu vou abraçar. Eu vou liberar o que Deus colocou no meu coração. Porque quando eu coloquei meus pés lá, Deus já bradou o que eu teria que falar. Sabe, o céu ele foi assim, rasgando na minha mente, no meu coração. Então eu recebi um direcionamento de Deus dentro daquela igreja.
E eu disse, eu estou aqui porque Deus me trouxe, então eu vou ser ferramenta de Deus para abençoar esse povo. Eu lembro como se fosse hoje a oportunidade, Deus rasgou os céus, a glória foi manifesta, Deus bradou, Deus falou. E logo depois desse culto eu recebi um convite para estar ministrando na mesma igreja, na sexta-feira. Ela disse, meu filho, você pode vir nos abençoar? Eu disse, posso. Nós fomos na sexta, ministramos a palavra de Deus, foi uma bênção. No sábado ela me liga e ela disse, você pode ministrar no domingo? Eu disse, posso. Chegou na quarta, ela disse, você pode ministrar na quarta? Eu disse, posso. Na sexta, não querendo abusar muito não, mas você pode pregar de novo? Eu disse, posso. No domingo, você posso. Havia um pastor também da mesma igreja que estava de férias na época, né? Então eu só vim conhecer ele depois que ele retornou das férias, inclusive nós nos tornamos grande amigo, né, pastor Leandro Caneche. E eu lembro que esse mês, aonde eu vim passar com a minha esposa, aproveitar esse tempo, eu soube aproveitar as oportunidades que Deus estava me produzindo. Porque se tem uma coisa que a gente tem que entender, que tudo que acontece na nossa vida não acontece por acaso. As maiores oportunidades, eu costumo dizer que elas só vêm quando a gente, de fato, está preparado para recebê-las. Eu havia me lembrado da campanha de oração que eu fiz para Deus abrir as portas e usar uma pessoa para me dar a passagem. E quando eu estava já na cidade de Penápolis, eu já estava em oração. Senhor, eu quero ficar. Entendi. Eu quero ficar. A qualquer custo, eu quero ficar, porque eu quero ficar do lado da minha esposa, do lado da minha família, eu quero ficar. Eu quero ficar. Minha sogra está me esperando. Mas eu quero ficar do lado da minha mulher, da minha esposa, da minha família. E eu comecei a orar incessantemente. E eu lembro como se fosse hoje, já estava na semana de retornar para a minha cidade. Sim. E o meu coração ele foi se apertando. Por quê? Porque eu teria que voltar para trabalhar, para sustentar a minha esposa na cidade de Penápolis. E isso foi me angustiando. Eu disse, Deus, tu pode todas as coisas. Abre uma porta para mim. Abre uma porta para mim, né? Como eu estava indo dentro desse ambiente, comecei a orar de manhã, à tarde, à noite, pedindo para Deus abrir uma porta. Quando, de repente, na semana decisiva que estava programada para voltar para minha cidade natal, o esposo da pastora, Cida, né, também um grande amigo nosso que foi uma ferramenta de Deus assim incrível para nos abençoar. Eles dois me chamaram para conversar, para uma conversa, e ele disse, olha, nós entendemos que a sua vinda aqui existe um propósito de Deus, a sua esposa está aqui, e nós queremos lançar para você uma proposta. Meu coração naquela hora começou a palpitar, e eu disse, Deus está nesse negócio. Nós não queremos que você volte para o Acre, olha só, nós não queremos que você retorne, só que a passagem está comprada. A minha sogra de um lado dizendo, vem, e Deus do outro lado dizendo, fica. E era a minha vontade de ficar. Então, quando esse casal me chamou para conversar e me fez a proposta para ficar dentro dessa igreja, ajudar, ser também um dos cooperadores e pastores dessa obra, eu entendi como uma resposta de Deus em cima das minhas orações, daquilo que eu estava pedindo de verdade, de fato, para Deus, para que tudo viesse caminhar, né, com a vontade de Deus e a minha vontade, que era ficar do lado da minha esposa. Então não pensei nem duas vezes. Eu aceitei o desafio. E o engraçado é que eu vim para passar apenas um mês, eu trouxe pouca roupa, eu lembro que umas 3, 4 calças, nada mais do que isso, algumas poucas roupas. E quando me foi feita essa proposta, eu entendi que era a resposta de Deus, eu disse, eu vou ficar. E fiquei. E fiquei. E pelo fato de ficar, Deus ele foi me abençoando de uma forma extraordinária, né? Nós ficamos aí mais de 2 anos e poucos nessa igreja onde fomos tremendamente abençoados, eu, a minha casa, a minha família. E o interessante é que no meio desse processo saiu um concurso público. E a minha esposa disse assim, o que você acha de eu fazer, me inscrever?
né? O concurso foi aberto para a cidade de Penápolis e outra cidade aqui do interior. Disse, escreve as duas, onde acertar, acertou. E o interessante é que nesse concurso de Penápolis, ela entrou dentro desse projeto e existia apenas 2 vagas. Era 10 ou 12 pessoas concorrendo com ela. Entre elas, essas pessoas que estavam concorrendo com a minha esposa, existiam professores dela, que davam aula para ela também, aqui na cidade de Penápolis. Mas começamos a orar e disse, Deus está aí nas tuas mãos. Se o Senhor tem uma promessa da gente ficar aqui, esse vai ser o caminho. Então, para chegar onde eu quero, ela passou. Só que a resposta demorou para chegar e ela recebeu uma proposta também em Manaus, no interior de Manaus. Ela recebeu uma proposta muito boa para a gente trabalhar, para ela trabalhar no meio da selva, né? Não tem como chegar de carro, ou só é de teco-teco, aviãozinho ou barco. É no meio da selva. No meio da selva, né? Uma proposta muito boa, irrecusável. E ela entendeu, olha, é a única porta, amor, que abriu para a gente, então a gente vai. Eu disse, nós vamos. E ela foi, ela passou um mês trabalhando lá. E eu fiquei aqui, trabalhando na igreja e servindo. E ela voltou para me buscar, né? Eu e a minha filha voltou para levar a gente. E eu comecei a desfazer de tudo de casa, comecei a dar tudo. A gente não ia ficar. Compramos as passagens. E na semana de ir embora, eu acho incrível assim quando eu olho para os detalhes de onde Deus estava trabalhando para que a gente ficasse em Penápolis, né? A porta abriu lá, não abriu aqui. Na semana decisiva de ir embora, o prefeito, que era o atual prefeito da época, ligou para minha esposa e disse, olha, é o seguinte... Prefeito de Penápolis. De Penápolis, isso. O prefeito de Penápolis ligou para minha esposa e ele disse, olha, o resultado do concurso que você fez há 1 ano atrás, olha o tempo que passou. Acabou de sair. E você foi aprovada. E eu quero saber, doutora, se você quer. Nós paramos, nós pensamos, né? Era para ganhar bem menos. Era para ganhar bem menos, na verdade, certo, né? Só que nós oramos. Às vezes nós precisamos entender uma coisa, o menos com Deus é mais. É mais. Com certeza. Né? Eu entendi que aquele menos naquela hora era a providência para aquele momento. E nós optamos, nós vamos ficar. Vai ganhar menos, mas nós vamos ficar. Nós vamos começar de baixo. E eu já havia pedido a bênção para minha pastora, né? Já havia dado baixa na minha carteira. A minha carteira também estava assinada. Olha que bênção. Né? E houve esse momento de se desligar dessa igreja que na verdade, eu não amava. Eu amo ainda esse povo, né? Eu acho interessante o senhor falar nisso, porque mostra o caráter de um verdadeiro homem de Deus, né? As pessoas têm dificuldade de honrar seus ex-pastores por onde passa, né? Aqui a gente vê, na grande maioria das vezes, que às vezes o obreiro ele sai do lugar, ele começa a falar mal do lugar. Sim. Em vez de abençoar onde ele foi abençoado. Sim. E a gente vê Deus honrando sua vida porque você soube honrar, né? E a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. É verdade. Né? E isso aí é assim, algo que o senhor falando, o senhor me chamou a atenção nisso, por isso que eu fiz questão de comentar, realmente é algo que a gente vê aí realmente um caráter de um verdadeiro homem de Deus. Né? E assim, quase ninguém sabe, né? Quando houve esse momento de se desligar dessa igreja que eu tanto amo, eu continuei lá. Só que agora de uma forma diferente. Por quê? Porque os convites começaram a chegar em toda a região. Foi assim que Deus ele começou a soprar o meu nome. Mas tudo isso porque já existia um projeto de Deus que eu não estava entendendo. Né? Os convites chegavam. Eu comecei a alcançar várias cidades, conhecer vários pastores na região, nas cidades vizinhas, a Penápolis. E até outras cidades também indo pregar a palavra de Deus. Mas sempre voltando para a igreja missionária da restauração, aos domingos. E o engraçado é que a nossa conexão ela sempre foi tão verdadeira que quando eu chegava dia de domingo,
a oportunidade de pregar estava comigo. E eu subi ali para entregar o melhor. E eu lembro como se fosse hoje, por tanto amar aquela igreja, eu cheguei, né, para a pastora da igreja e eu pedi uma nova oportunidade. Pastor, eu quero ficar, né? Assina novamente a minha carteira, porque aqui é bênção de Deus demais para mim. Era tudo que eu queria. É esperar a volta de Jesus em um ambiente que eu amava e um ambiente que também eu era abençoado por ele. E ela olhou nos meus olhos e ela disse: meu filho, você é um menino de Deus. Ela me disse isso. Nós não podemos trancar você dentro da gaiola. Porque o que Deus tem na sua vida é grande demais. O que Deus vai fazer através da sua vida é grande demais. E eu confesso que quando eu recebi essas palavras da pastora que eu tanto amo, eu fiquei triste. Eu fiquei triste de verdade. Eu fiquei dias triste porque eu queria estar lá. Era a minha vontade de estar lá. A minha vontade de permanecer lá. E foi então que Deus ele começou a falar sobre esse projeto da igreja. Sim. Nós passamos mais de um ano e meio por aí, para entrar dentro desse projeto da Cristo para Todos. Porque era uma coisa que eu não queria. Sim. Era uma coisa que eu não aceitava. O que eu queria? Era estar lá. Só que o que Deus tinha para a minha vida ia muito mais além. Ia muito mais além. Então, Deus ele trabalhou de uma forma tão extraordinária para que eu me desprendesse de tudo para se encaixar dentro do projeto. Né? É o que Deus disse para Jonas, apresentou o projeto para ele ir para a cidade e ele não quis ir. Sim. Por quê? Porque ele queria uma coisa totalmente ao contrário. Mas, enfim, um escolhido, quando o projeto de Deus é de Deus para a vida de um escolhido, Deus ele cria situações, ele fecha o cerco, ele pega a pessoa e a gente entende com o decorrer do tempo, do trabalhar do tempo, que Deus ele acaba fazendo o que ele quer nas nossas vidas. Então, desde então eu entendi. Deus começou a falar para mim, a primeira pessoa que Deus falou foi para mim. Eu disse, não é isso que eu quero, Senhor. E o Senhor disse, é esse o meu projeto para a sua vida. Aí eu comecei a entender tudo, porque que Deus nos trouxe e nos levou diante dessa situação. Entendi. E aonde eu ia atender as agendas, eu acredito em profecia. Nós somos uma igreja, um povo que acredita em profecias, em promessas, né? Em revelações, quando é baseada de fato na palavra de Deus. E aonde eu ia era uma coisa incrível. Deus levantava sempre um profeta para confirmar a mesma coisa, e gente que não me conhecia. Entendi. Não me conhecia. Então, houve uma comunicação assim tremenda de Deus até a gente abrir o coração para entrar dentro desse projeto. E dentro desse ambiente de desprendimento, né? Vamos dizer assim, vamos usar um termo conhecido, né? Cortar o cordão umbilical ali, né? Foi doído. O que te motivou a abrir a igreja? Foram as promessas? Foram pessoas? O que te motivou a fundar o ministério, a comunidade Cristo para Todos? O que me motivou foi a vontade de Deus. Foi a primeira coisa que eu fiquei motivado, a vontade de Deus. Só que para eu chegar nesse ambiente de entender que era a vontade de Deus, teve dias no início que eu cheguei a lutar contra o meu próprio orgulho, meu próprio eu, meus próprios sentimentos, para entender que aquilo que Deus estava ministrando era dele. Era isso que ele tinha para a minha vida. Na verdade, eu sempre soube da grande responsabilidade, dos desafios, e se tinha uma coisa que eu não queria na minha vida, é abrir ministério. É ficar na frente de uma igreja, porque eu sei dos desafios. Mas quer dizer, Deus ele trouxe a palavra, ele fez eu mudar os meus pensamentos, e ele começou a me motivar, me empurrando para frente, porque eu acredito que se até o desejo da gente ir
nessa direção, do centro da vontade de Deus, eu acredito plenamente é porque Deus nos dá força. Ele nos empurra. O Espírito sopra, ele aquece o nosso coração. Porque, sejamos francos, até a vontade de nós orarmos, adorarmos, louvarmos, a vontade vem dele. Quer dizer, ele coloca esse desejo, ele coloca esse sentimento. Não é uma coisa que eu vou criar. Eu vou criar o desejo de orar. Tem horas que a gente ora mesmo sem desejo. Sim. E tem horas que a gente ora porque Deus colocou o desejo dentro do nosso coração. Então, quando Deus ele mudou a minha mentalidade, o meu pensamento, ele me empurrou para esse propósito. Isso. Exatamente. Até eu entender, isso aqui é o que Deus quer. Entendi. Chegou um tempo na minha vida que eu não tive dúvida. É isso que Deus quer. Quando eu entendi o que Deus queria na minha vida, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a minha pastora. E compartilhar desse projeto que estava dentro do meu coração. E a única palavra que eu recebi da boca dela foi: o Senhor te abençoe. Deus é contigo e vai dar certo. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, né? Então eu entendo uma coisa, que quando o projeto, na verdade, é de Deus, Deus ele não trabalha só em um lugar. Ele agiu em vários lugares. Sim. Ao mesmo tempo, para confirmar: estou com você. É isso que eu quero. E quando foi para nascer de fato a CPT em Penápolis, foi um tempo muito difícil, por quê? Porque era o tempo do Covid. Na época da pandemia. Pandemia. As pessoas estavam isoladas. Quando eu entendi o propósito, eu fiz na minha casa uma campanha online. A minha carta para Deus. Foram dias na sala da minha casa. E centenas de pessoas foram alcançadas por essas lives. Chegou o dia de nós termos na live mais de 4.000 pessoas. Que bênção. Pessoas que abraçaram o propósito, pessoas que entraram dentro do nosso propósito, que lutaram por nós, e eu anunciei nessas lives aquilo que estava dentro do meu coração, porque Deus tinha implantado, né? Então nós decidimos abrir a comunidade. Marcamos a data, alugamos o espaço, e quando nós começamos, tudo, exatamente tudo era alugado. O interessante é que nós marcamos o primeiro culto dia 20 de novembro de 2020. Alugamos o prédio, que já foi um desafio. Aluguel tudo muito caro. Deus preparou algo para nós. Alugamos todas as coisas da igreja e marquei o culto. E tudo que a gente estava fazendo era apenas uma live, um propósito de oração. Marquei o primeiro culto e comecei a convidar na live. Como eu já havia me tornado uma pessoa conhecida na região e criado relacionamentos, alianças, amizades, né? Nós começamos a fazer uma conexão. Então, quem entendeu o projeto de Deus e já amava a minha pessoa, a minha casa, a minha família, eles vieram. Para você ter uma noção, veio gente da cidade de Bebedouro, quase 300 quilômetros, gente da cidade de Bauru, Promissão, Havaiandava, Lins, Birigui, Araçatuba. Então, foi várias cidades. Quando eu marquei o primeiro culto, que era num sábado, a igreja, para a glória de Deus, estava cheia de amigos, cheias de pessoas de Deus, e lembrando que os curiosos também estavam. Né? Esses estavam lá, mas eu acredito que foi uma noite tão impactante assim da glória e da presença de Deus, que até os curiosos foram alcançados. Não há coração que Deus não alcance. Né? Exatamente. E aí, o nosso primeiro culto foi no sábado. Eu disse: sábado, não tem culto em quase igreja nenhuma, todo mundo veio apoiar, mas o nosso primeiro culto de verdade foi dia 21 no domingo. E a primeira coisa que eu pensei: não vai dar ninguém. Mas a gente vai para cima porque nós temos uma promessa. O nosso primeiro culto, dia 21, depois da inauguração do dia 20, nós ficamos surpreendidos com aquilo que Deus já fez desde o início, dizendo assim: ó, eu estou com vocês. Isso aqui é uma confirmação.
Isso já no templo alugado. no templo alugado. Com tudo alugado, o primeiro culto mesmo no domingo, depois do sábado, já tinha várias pessoas e o mais interessante, havia salvação de almas. Havia reconciliação. Tanto no culto do sábado quanto no domingo. Era Deus dizendo nas entrelinhas, eu estou com vocês. Projeto é esse, eu estou com vocês. E desde então a gente não parou e vem seguindo a direção de Deus. Esse culto eu estava aqui. No dia 21 de novembro de 2020. Olha aí, que benção. Eu participei desse culto, eu estava aqui. Foi benção mesmo. Eu me lembro desse culto como se fosse hoje. Glória a Deus, olha aí. Foi algo tão sobrenatural, né, que na verdade a gente não conhecia, mas a prova é o Senhor, né, que desde o início você está aí. E também sei que você passou um bom tempo orando, pedindo confirmações de Deus. Sim. Estando dentro do nosso culto, né, do nosso culto, desse ambiente de culto onde Deus estava, eu sei, né, que você estava analisando tudo, levando tudo aos critérios, ao pé da linha, orando a Deus em primeiro lugar, pedindo direcionamento de Deus, né? Sim. E eu sou grato a Deus que Deus confirmou e nós estamos aí nessa caminhada, né, meu amigo? Vencendo, rompendo e avançando. Bênção de Deus. É realmente algo assim impactante, né? Aquilo que Deus faz na vida do homem, as mudanças que ocorrem em nossa vida dentro do direcionamento de Deus, que é mais importante, não é verdade? É verdade. Mas, pastor Paulo, eu sei que o senhor tem outro compromisso, né? Nós não vamos mais prendê-lo aqui. A história, confesso que está bem interessante, né? O assunto realmente é algo que envolve, algo que a gente quer saber. E aí depois, né? É verdade. E o depois, Esse né? assunto aqui chegou chegando, né? Chegou para Realmente, pegar e envolver as nossas vidas. realmente é algo assim que muitas pessoas têm a curiosidade de saber. É algo que realmente todo mundo quer saber, o fundamento da igreja, né? Mas se a gente pode continuar num próximo bate-papo, Sim. já vai pensando aí, explicar para nós num próximo bate-papo, né? Por que Cristo para todos, né? E nós vamos dar sequência nesse papo. Vai ser um papo assim bastante extrovertido. Também tenho algumas perguntinhas polêmicas para fazer para o senhor, que vai ter que ficar para o próximo podcast, né? Sim. E você que está nos vendo aí, somos gratos a Deus, né, pela sua audiência, por você estar nos assistindo. Creio que através desse testemunho maravilhoso aí do pastor Paulo, Deus também ele já move o seu coração. E você está convidado a participar dos nossos cultos, que é nas sextas-feiras, nos domingos. Quarta-feira nós temos o Vocacionados pela Palavra, que é o estudo voltado à Palavra de Deus, né, pastor Paulo? Exatamente. Graças a Deus a igreja ela não para, a igreja ela segue caminhando, triunfante, vai marchando em direção Glória a ao Deus. alvo, né? Que o Aleluia. nosso alvo é Cristo, Cristo. né? E É tudo que verdade. nós fazemos aqui é para Ele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Pastor Paulo, muito obrigado mais uma vez Eu que agradeço. por mais essa entrevista, por mais esse bate-papo tão gostoso. Que Deus continue te abençoando imensamente e que o ministério Cristo para Todos continue aí avançando, crescendo, ganhando almas para Jesus, né, que é o mais importante, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente. Se quiser deixar uma última declaração, uma últimas palavras aí, né, para os nossos ouvintes, está com a oportunidade. Glória a Deus. Queridos, só temos a agradecer a Deus por esse lindo projeto, está em andamento, em desenvolvimento. Temos a certeza que está alcançando muita gente e eu acredito no poder da semente que também está sendo implantada, né? A semente ela vem pelo fato de eu ouvir, de eu me posicionar, de eu me colocar à disposição do ouvir. E eu tenho certeza que os próximos serão também de uma forma extraordinária, impactantes para a nossa alma. Então, eu quero agradecer a Deus por esse segundo podcast. Até aqui, o Senhor nos ajudou. E eu quero encerrar esse podcast com uma palavra que queima dentro do meu coração, que está exatamente em Atos 5, né? Aonde um grande homem de Deus, ele se levanta e ele pede um poder de fala, e ele diz no meio do sinédrio, se esta obra é de homens, ela para, ela acaba. Mas se esta obra
é de Deus, ela avança. E quem falou isso foi Gamaliel, que disse dentro do meio do Sinédrio, né? Então, nós estamos com essa palavra queimando dentro do nosso coração, e a única resposta de Deus que nós estamos tendo dentro desse ambiente é que verdadeiramente essa obra que nós estamos aqui como ferramenta de Deus, ela não é nossa. Deus está nos fazendo avançar. Deus está fazendo prosseguir. Por quê? Porque nós entendemos. Essa obra, na verdade, ela não é de homens. Essa obra é de Deus. E aquilo que é de Deus, prosperará. Quando há mais de 2000 anos atrás o povo pensou que ia destruir o cristianismo avançou. Por quê? Porque o cristianismo está ligado à vontade de Deus. Então aquilo que é da vontade de Deus avança. Tem dificuldades, tem problemas, tem barreiras, tem perseguições, tem afrontas, tem muitas coisas, são muitos fatores, mas o importante é que a obra, quando ela é de Deus, ela avança e ela vai avante. Porque as portas do inferno, na verdade, elas não prevalecerão contra a igreja de Deus, contra a obra de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária e que continue te conduzindo pelo caminho da verdade e que a palavra sempre seja a maior ferramenta de direcionamento para a tua alma. Fiquem todos na paz do Senhor. E eu quero agradecer ao presbítero Vênus e toda essa equipe maravilhosa, porque para chegar aqui nesse ambiente... Tem toda uma equipe. Tem toda uma equipe. Tem muita gente trabalhando aqui de Deus. E vai aqui a minha gratidão para as pessoas que estão atrás das câmeras, movimentando, sendo usado para que esse material de informação chegue e de alguma forma agregue, lhe trazendo conhecimento das verdades de Deus. E eu acredito que nós estamos apenas no início de grande obra. No início de uma grande obra. E a obra não para. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Amém. Tá louco aqui.